Declaro reaberta a sessão. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do parecer. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Tomarão. Proposição: projeto de lei número 19/2016, que dispõe sobre a criação do distrito do Campo do Buriti e da outras providências. Autor: prefeito municipal. As comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina, reunidas conjuntamente, emitem um parecer conjunto sobre o projeto de lei número 19/2016, que dispõe sobre a criação do Campo do Buriti e da outras providências nos seguintes termos. Relatório: o projeto de lei organizando é de autoria do prefeito municipal e visa a criação do distrito do Campo do Buriti e da outras providências. Fundamentação: a criação do distrito municipal é matéria cuja a iniciativa é de competência do prefeito municipal, em respeito aos princípios da independência e da separação dos poderes. Verifica-se que a lei orgânica municipal diz em seu artigo 5º do caput: a organização político-administrativa do município compreende a cidade, os distritos e povoados. Neste mesmo artigo, no parágrafo 3º, diz também: a criação e a organização e a supressão do distrito obedecerão à legislação estadual, ao interesse do município. Diz ainda o artigo 6º do inciso 5º da Lei Orgânica Municipal: compete privativamente ao município. O inciso 5º: criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Quanto à legislação estadual, diz a Lei Complementar número 37 de 1995, capítulo 4 do distrito. O município poderá dividir em distritos e subdistritos para efeito de descentralização administrativa. O distrito 7 terá o nome do município e a categoria de cidade, ao passo que demais distritos a categoria de vila. Parágrafo 1. Os distritos terão o nome de povoado que lhes deu origem, respeitando a denominação vigente na data desta lei, e serão designados para o número ordinal conforme a ordem de sua criação. Artigo 34. Compete ao município, por meio da lei municipal, a criação e a organização e a redelimitação e a supressão de distrito, observada a lei orgânica municipal, dos parágrafos 2º do artigo 8º dessa lei. Parágrafo 1º. A criação e a redelimitação de distritos devem observar os seguintes requisitos: eleitorado não inferior a 200 eleitores, existência de povoado com pelo menos 50 moradias e escola pública, demarcação dos limites obedecidos no que couber o disposto no artigo 9º desta lei. A lei municipal que criar, organizar, redelimitar ou suprimir o distrito será publicada no órgão oficial do Estado. Cabe ao IGA prover todos os estudos periciais e trabalhos de demarcação territorial, inclusive propostas de alteração de limites intermunicipais e interdistritais para os fins dessa lei. Verifique-se que esse projeto de lei preenche requisitos legais para a criação do distrito do Campo do Buriti, conforme o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Complementar número 37/95. Informamos ainda que os estudos periciais e trabalhos de demarcação territorial foram elaborados pelo IGTEC, Instituto de Informação e Tecnologia, antigo IGA. O distrito terá nome povoado que lhe deu origem, Campo Buriti. Após a aprovação da lei municipal, criado tal distrito, esta deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado. Após será comunicada ao IGTEC, que inserirá o nome da nova subunidade administrativa na listagem oficial dos distritos mineiros e na documentação cartográfica oficial do Estado de Minas Gerais. Conclusão: em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 19/2016, manifestando-se favoravelmente à sua aprovação. Assim, os vereadores pela Comissão de Legislação e Justiça, Tipinha, José Geraldo Rocha e Edivão Luiz dos Santos. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Tomada de Contas,
Roberto Meire, Wagner Francisco e José Geraldo Rocha. Pela Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, Petrônio Macedo César, Irineu e Noraldino Gonçalves. Pela Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente, Vicente Evolé, Wagner Francisco e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer ao projeto de lei número 19/2016, está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei número 19/2016, que dispõe sobre a criação do distrito do Campo do Buriti e da outras providências. Projeto de lei número 19/2016 está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, é só pedir a inclusão da indicação 17 e 18 e colocar como lida já na reunião de hoje, por favor? Sim, está incluído. A inclusão na autoleitura se considera como lida? O vereador que quiser usar a palavra, sinta à vontade. A palavra com o vereador Roberto Meire, do PPS. Senhor presidente, nossos colegas, ao público que nos assiste, aqui eu cumprimento aqui na pessoa do movimento sindicato, nos dá a honra da sua presença, aos radiovintes que nos ouvem aos domingos na rádio. Senhor presidente, eu queria aqui, na realidade, fazer algumas cobranças para que o líder de governo pudesse buscar. Primeiramente, eu queria abordar a questão do requerimento de minha autoria, que foi lido nessa casa, que solicita do senhor prefeito a prestação de contas do ano de 2015. Conforme a legislação, essa prestação de contas tinha que ter sido elaborada em março, em 31 de março, e encaminhada para a Câmara até o dia 15 de abril. Isso não aconteceu, já vai fazer aí um mês, então é preciso que a gente, como agentes fiscalizadores, busquemos a solução dessa omissão por parte do Executivo. Queria aqui, líder de governo, solicitar que Vossa Excelência pudesse levar ao prefeito uma reivindicação dos moradores do bairro Nova Turmalina e do Vila Nova, que é em relação àquelas bacias de contenção. As bacias de contenção, elas têm um manilhamento que ficou um pouco elevado o seu nível, e para o escoamento é preciso que a água suba uma quantidade muito grande, um nível muito alto. Isso acaba que quando chove pouco, essa água represada, ela infiltra e tem causado prejuízo aos moradores do bairro Vila Nova. Então o pessoal me procurou, alguns a gente já está providenciando a questão judicial, mas é preciso que o Executivo venha a acertar, esse nível para que o serviço que foi feito de manilhamento possa surtir os efeitos desejados. Queria ainda solicitar de Vossa Excelência que possa levar ao Executivo um prefeito, ele tem que ser lembrado por alguma coisa. Tem prefeito das obras de cimento, tem prefeito das festas, e o nosso prefeito, infelizmente, não tem uma cara de queijo. Então que seja pelo menos da cidade limpa. As nossas ruas estão sujas, cheias de mato, as praças dando vergonha. E em relação às praças, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: uma das únicas praças, ou talvez a única praça que esteja bem cuidada hoje, é aquela praça paralela à BR-367, em frente à GM, em frente à Cerâmica Turmalina, em frente à HH. Isso porque os empresários estão cuidando. Em frente à HH, a gente cuida, paga funcionários para carpir, paga adubação, paga para matar cupim. E a gente não tem visto isso em outras praças. Talvez com um pouquinho de inteligência,
né, se colocasse os secretários aí de cultura para trabalhar, poderia buscar parcerias onde outros empresários pudessem também adotar outras praças. Isso cabe à gestão, buscar parcerias. Mas nesse sentido de sujeira, eu queria solicitar aqui, eu acho que pela 4ª vez, a limpeza e operação tapa-buraco na rua Carbonita, esquina com Adélia Lopes. Naquela localidade moram pessoas idosas, pessoas como a viúva do senhor Elias Cordeiro, um homem que foi funcionário público e deu a vida, deu sangue por Turmalina. Eu digo deu sangue porque morreu em serviço na porta da prefeitura, vítima de um atropelamento. Então acho que a gente tinha que ter mais respeito com aquela senhora, uma senhora já idosa. Tem ali vizinho dela, o senhor Pascoal, uma pessoa que trabalhou a sua vida inteira, e hoje seus filhos não têm a condição de descer para visitá-las no final de semana com dignidade, porque a rua é cheia de buraco, cheia de mato. Então, são esses 2 pedidos, e gostaria de pedir ainda que pudesse trazer para nós o mais breve possível, se possível na próxima reunião, o que foi feito ou o que será feito e quando será feito com o dinheiro da venda da barragem. A alegação do projeto é que era para desapropriação de terras, para a construção de casas populares. A gente não viu desapropriação, muito menos casas populares, e a gente não tem informação nenhuma como o dinheiro está, se os 100 mil reais está lá, se foi vendido, foi parcelado. Então essas informações eu gostaria de solicitar. São as minhas palavras e muito obrigado. Vereador Roberto Bey, seria possível, com relação às bacias de contenção a que Vossa Excelência fez menção, se seria possível precisar o número de bacias e a localização? A principal delas se encontra na esquina da rua João Antunes do Esporte. A palavra continua, Fernando. A palavra com o vereador Arley do PT. Senhor presidente, novos colegas vereadores aqui, funcionários desta casa, público presente aqui, meu boa noite. As pessoas que nos ouvem aos domingos, bom dia. Primeiramente, concordar com as falas do vereador Roberto Bey que me antecedeu, e aproveitando, vereador, na área de limpeza que Vossa Excelência disse aí, a gente está solicitando aqui, fazendo a indicação, solicitando a limpeza da entrada da cidade ali, onde foi feito o calçamento próximo à barragem, Quanto tempo a gente estava lutando por aquele calçamento, agora ele foi realizado, porém está um grande volume de terra lá, de areia, que tem causado também um transtorno, porque ficou só a rua larga, mas só o carreiro sendo transitado. Então é interessante, é importante que a Joia do Vale não tenha a sua entrada feita daquela forma, como o vereador citou, o bairro o Centro Industrial, está uma entrada belíssima pelo cuidado, mas infelizmente na ponte da barragem ali tem essa situação. Também pedi para ser dada a entrada como lido aqui a indicação de limpeza da entrada da cidade, também a indicação para a reforma da quadra do Manga de Roda, do bairro Manga da Roda, que está precisando de manutenção lá. Eu queria, senhor presidente, que todo o ano passado a gente bateu muito nessa tecla. Esta casa desenvolveu um trabalho de análise aí, de conhecimento da realidade hídrica do nosso município. O relatório foi feito, o documento foi feito através de visita em comunidades rurais. Podemos ter uma noção do mapeamento da crise hídrica no nosso município. E esse ano eu estou mais preocupado ainda, porque a seca ela vai vir mais cedo. A falta de água ela já é real. As comunidades rurais já está faltando água. Então é preocupante, e eu gostaria de chamar a atenção para que seja feito um plano, porque em poucos meses o caminhão-pipa não vai dar conta de abastecer as comunidades rurais. As ações elas têm que ser contínuas e têm que ser eficazes.
Nós temos que chamar essa atenção, porque a cada ano que passa, a situação piora. Então, baseado no levantamento que esta casa fez, um levantamento que foi muito bem feito e teve um investimento aplicado para a realização do mesmo, nós também temos que agora apontar as ações e cobrar que sejam feitas com qualidade. Veja a região do Fanato, que é muito crítica. É tão importante saber que recentemente um grupo conseguiu, através de parceria lá, com o CAB, a administração como parceira, vai estar realizando em torno de 600 horas de máquina para a construção de barraginha, que é uma ação pertinente e importante, mas a gente tem que tentar intensificar mais. Porque a patrulha mecanizada, que hoje se encontra no município, desde 2013 que foi entregue ao município, ela tem que dar atividade. E eu faço isso com muita propriedade, com muita clareza, que a gente tem que ver as realizações dessas barraginhas, não é simplesmente por questão política, não. É por questão de necessidade do produtor, das pessoas da zona rural e também da cidade, em se ter água. Porque a situação ela é preocupante. Me preocupa também, senhor líder de governo, e é uma indicação de Vossa Senhoria, e Vossa Senhoria vai concordar comigo, em relação ao semáforo. A escola ali do Guandaró Júnior tem um grande número de crianças e o semáforo está parado. Então, a coisa que aparentemente é pequena, mas é de suma importância. Vale lembrar que é um local passível de acidente, muito perigoso, então que seja também vista essa situação. Eu queria também cobrar a iluminação da rua Zequinha Alfaiate. Tem 2 postes lá que é possível de iluminação. A antiga capelinha é muito escuro para sair do centro ali, sentido o bairro Manga da Roda, então é possível colocar 2 luminárias ali. Acredito que já tem outras cobranças nesse sentido, é só mesmo reforçar. E não poderia também deixar aqui de parabenizar o prefeito, a administração, todos os colaboradores, todas as pessoas que empenharam na festa de 1º de maio. Na minha memória, que eu posso estar falando aqui às vezes não ser uma verdade, mas na minha memória é a primeira vez que eu vejo a festa de 1º de maio ser realizada em 2 dias. E eu pude estar nos 2 dias e perceber o nível em que a festa foi realizada, a população veio, as pessoas interagiram, divertiram, e com quem eu conversei, a crítica foi positiva. Uma festa de nível que Turmalina realmente merece essa festa, com a participação de diversos setores da sociedade, zona rural. Então não poderia deixar de frisar e parabenizar aí todos os organizadores, os voluntários ali na Hora da Farofa, que são muitos, pela festa de 1º de maio. E para finalizar, uma coisa também que vem preocupando. Pois não? Só queria, aproveitando o gancho aqui, de fazer também um elogio, a festa bem elaborada, os colaboradores, parabenizar a todos, o prefeito, mas também fazer uma crítica. Isso não é apenas nesse mandato, é uma questão, eu acho que até cultural do povo de Turmalina, que é a questão de não cumprir o horário. Nós tínhamos um show do Carreirinho da Viola marcado para 4 horas da tarde, foi cantar, eu acho, quase 10 horas. Então o pessoal da zona rural que vem, muitas vezes não consegue esperar o show. E um show, com as peculiaridades do Carreirinho da Viola, foi contratado quase que especificamente para o pessoal da zona rural. Então, assim, é uma crítica que a gente tem que mudar a nossa cultura. A gente vê para um jogo de futebol mesmo, às vezes marca para 6 horas, vai começar lá para 7h30, mas é preciso que a gente comece a mudar essa cultura, porque vem penalizar aqueles que não puderam esperar. Obrigado pela parte, vereador. As ordens realmente têm razão, e isso que Vossa Excelência tem dito aí é o que a gente já passou a fazer aqui na casa, senhor presidente? A reunião é 6h15, começa com o número de vereadores presentes, desde que tenha atingido o quórum. Mas pertinente a sua colocação. E só para finalizar, há uma reclamação muito grande, principalmente do bairro Nova Turmalina, e só para deixar a informação, a gente tem tomado algumas
providências em relação à fumaça, que todo dia à tarde se pare ali naquela região. Não é a primeira vez, não é o primeiro ano que isso acontece. A gente já tem algumas ações, então a população aí tem cobrado, e é importante cobrar mesmo, mas a gente está tomando as providências para que quem tem causado esse transtorno à sociedade tenha mais cuidado e tome as ações para evitar essa fumaça. Por hoje era só. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, não como líder do governo, mas só para justificar a colocação do vereador Roberto Meire, eu até entendo que realmente houve um atraso no show, mas é uma cultura de Turmalina, vereador, respeitar, naquele momento em que seria realizado o show, estava tendo, salvo engano, estava passando com um corpo na igreja. Então, eu até acho que é justificável, porque a praça, o show, é muito perto da igreja. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo, está tendo um corpo na igreja, ou que está sendo realizado uma missa, não dá certo que esteja sendo realizado um show na praça. Então, e gostaria também aqui, senhor presidente, com relação à fala do vereador Lar. Era praxe nessa casa na legislatura passada, quando existia emenda orçamentária de autoria de um vereador, que não houvesse talvez a indicação de outros vereadores. O calçamento da Avenida da Saudade, no trecho ligando a Avenida da Saudade ao BR, lá próximo à barragem, é um calçamento de minha autoria, uma emenda orçamentária de minha autoria. O prefeito, já conversei com o prefeito sobre a limpeza daquele trecho. Até acho que a indicação de vocês ajuda a reforçar o meu pedido. Inclusive a esposa do prefeito, salvo engano, é quem vai estar olhando como é que vai ser feito o enfeite naqueles arredores, plantando árvores. Então, considerando como líder a indicação de vocês, que eu só tomei conhecimento após o pedido para que fosse considerado como líder, eu acredito, vereador, que antes mesmo de ser votada a indicação de vocês, isso já deve ter sido realizado lá, se é que o prefeito tem o compromisso de garantir com aquilo que ele fala. A palavra continua franca. Palavra com o vereador Vicente Chevrolet, do PSDB. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Joaquim Dias de Souza, meu amigo, cumprimentar o vice-presidente Maraldino, o meu amigo que é o Cíndio, eu acho que já mora lá na casa, cumprimentar os novos vereadores, amigos, cumprimentar o meu amigo que se encontra no plenário aqui hoje, Zeca Gonçalves, meu amigo de longas datas. É um prazer muito grande ver a sua presença aqui nessa casa, meu amigo da cabeceira do Mato Grande. Cumprimentar também o filho dele, o presidente do sindicato Morelim. E não poderia deixar de cumprimentar também a filha de um grande amigo meu, a Lídia, filha de João Batista Nica, neta do meu grande amigo Vicente Nica, aonde que Turmalina teve a honra de ter um político naquela ocasião que ajudou a desbravar a ditadura. Parabéns pela sua presença aqui, líder, que continua vindo sempre. Gostaria aqui de lembrar os novos colegas vereadores e o meu amigo que eu tenho aqui, meu amigo vereador líder dessa casa, e o Tibinha, mas eu peço até desculpa a ele, porque ele está a liderança de um prefeito que tem feito muito pouco para o povo do município. Eu gostaria de fazer aqui uma cobrança, e a cobrança é fundamental, que é o patrimônio que o município tinha.
Um recurso que entrou na prefeitura, um recurso de 3.400.000, que era o patrimônio do município. Esse patrimônio estava barrado na empresa Suzano com seus impostos, que ela tinha que ressarcir os cofres do município. A sorte do prefeito Gilmar, caiu na administração dele esse recurso. E esse recurso de 3.400.000, inclusive o meu amigo Roberto Leite tem pedido aqui a prestação de conta, e veio aqui um pra lá pra cá, que não justifica nada. Um pra lá pra cá. E está tendo dificuldade de prestar conta aqui desse dinheiro, e eu tenho certeza que no Tribunal de Contas vai ser muito pior. O prefeito Gilmar. Esse patrimônio era para ter adquirido outro patrimônio para o município, que é 3.400.000, você não gasta ele com fazendo gracinha com ninguém, não, e nem picuinha, não. É um recurso tão grande que dá para fazer uma obra importante ou adquirir um patrimônio importante para o município. Esse recurso, no meu haver, eu tinha que ter conseguido a casa de apoio tão falada nessa casa aqui, que era para poder vender algum patrimônio do município para poder conseguir comprar ela em Belo Horizonte. Essa casa de apoio, aonde que o município gasta uma fortuna por ano e todo mês tira uma obra do município. Esse dinheiro podia ser usado para comprar esse patrimônio. Porque administrar não é para qualquer um. Dinheiro, todo mundo sabe ganhar. Mas administrar não é todo mundo. Então, esse recurso, eu estou querendo saber para onde que foi ele. Porque, na ocasião que chegou esse recurso, ele me prometeu que ia fazer uma quadra na comunidade de Olaria. Ia tirar um pingo, que não era um pingo d'água daquele dia que é 60 mil, para fazer uma quadra na comunidade de Olaria. E fazer outra na comunidade de Mato Grande. 2 quadras que ele prometeu a fazer, no Mato Grande eu acho que está pronta, mas o Olaria está precisando terminar, e não pagou o cara que está fazendo. Não pode acontecer isso, meu amigo líder de governo que vinha aqui. Eu tenho pena de Vossa Excelência. Precisa não. Eu tenho pena que liderar um governo desse. É triste. É triste, é triste. Pena é o sentimento pior que existe. Precisa ter pena. Porque quando faz uma obra que o cara foi lá para trabalhar, um servente de pedreiro, que ganha 50 contos por dia, ou que ganha um salário mínimo, e chega no final do mês, ele não recebe porque a prefeitura não conseguiu pagar. É ruim, administrador, e péssimo o nosso prefeito. Me permite uma parte, vereador? Permita. É muito preocupante, vereador, que Vossa Excelência está anunciando isso. O que se comenta é que, além de ter gastado mal esse dinheiro, a prefeitura encontra-se com uma dívida enorme hoje. E nesse sentido, apresentei um requerimento a essa casa no dia 21 de março, solicitando as informações da dívida da prefeitura. Já esgotou o prazo e até hoje a prefeitura não respondeu. Então, o que se fala hoje, vereador, é que, além de ter consumido mal esse dinheiro, o que se fala é que ainda conseguiu fazer a máquina de endividar o município em mais de 2.500.000. E se fala muito hoje em honestidade. O primeiro passo da honestidade é ser transparente. E se essa casa está solicitando, tinha que mandar as informações. O vereador Roberto Meire pediu uma prestação de conta. O que chegou aqui
Foi um desrespeito a essa casa, porque não chegou nada que os vereadores pudessem tomar conhecimento e fazer um julgamento. Então, eu só queria reforçar aqui a sua fala, que além de ter gastado mal, há uma suspeita do nosso município estar enterrado na dívida. E que Vossa Excelência está falando de deixar de pagar funcionários, construtor de uma quadra, vem nos assustar e preocupar ainda mais que essa dívida pode ser maior do que se fala hoje. Então, espero, senhor presidente, que esse requerimento, e quero solicitar na oportunidade o líder de governo, que cobre esse requerimento. E se eu não vir, eu vou solicitar a mesa que entra na justiça, para que em horas marcadas, essa casa possa ter conhecimento dessa dívida, para que nós, vereadores, possamos passar uma informação correta à população. Obrigado pela parte, vereador. Complementando as minhas palavras, quando fica falando de honestidade, honestidade é administrar o dinheiro do povo bem para o povo. Eu vejo de uma forma muito grave isso. Porque quem não sabe administrar, o dinheiro é desviado para várias coisas que ele não sabe prestar conta depois. Então, eu vejo a dificuldade muito grande e a prefeitura pode ficar com a dívida incalculável. E o futuro do nosso povo pode ficar comprometido. A nossa gente é um povo inteligente e não pode voltar para trás. Eu estou sentindo que Turmalina está caindo o nível, está baixando o índice por causa de falta de administração. Eu vejo aqui, eu tenho participado demais do mercado. O nosso susferante, hoje, é dia 9 do mês de maio. Não retornou nossos caminhões até hoje, o nosso transporte feirante. Isso é uma falta de responsabilidade com o nosso povo trabalhador. Prometeu que não ia cortar nem os caminhões. Até hoje não conseguiu voltar. Então é o seguinte, está de 15 em 15, meu amigo líder de governo. Já está passando, já passou da hora, muito tempo. Então, administrar não é para qualquer um. E o dinheiro, eu quero saber onde é que ele foi. Se não vier prestar uma conta certa, vou estar aqui cobrando todo dia. Porque 3.400.000 é o patrimônio do município. Quando o ex-prefeito Ailson administrou o município, nós fizemos muita obra. Só quadra da zona rural, são 8. E não recebeu 3.400.000 não. Foi com o tiquinho que caiu da prefeitura. Na cidade, fez mais 4. 8 e 4, 12. Não está conseguindo fazer 2. O pessoal trabalhou e não está podendo pagar porque o empreiteiro não recebeu. Isso é uma falta de responsabilidade com o povo do município. Eu estou aqui fazendo esse pedido e quero que novos colegas vereadores que pensam no bem e no futuro do nosso povo e da nossa gente, que ajude cada um de vocês a saber para onde é que foi o dinheiro. Porque essas obrinhas que está saindo, que eu chamo de obra eleitoreira, essas obras, os recursos são outros. Então tem que, meu amigo líder de governo, leva essas falas minhas e estou falando
de coração e de certeza do que estou falando. Sou turmalinense e tenho 35 anos de política em Turmalina, e Turmalina tem desenvolvido dia a dia. E estou sentindo que os 4 anos ela baixou muito e não tem nada para o futuro. E tem um futuro muito ruim, talvez uma dívida que a prefeitura ficar devendo. Muito obrigado. Alô. Palavra continua, Frank. Ô, senhor presidente, mais uma vez eu tenho que intervir com relação às falas do novo colega Vicente Chevrolet. E vou até usar o termo do nosso colega Roberto Meire. Tá danado. Porque ele fala que o prefeito Gilmar prometeu e não cumpriu. Realmente prometeu e não cumpriu. Mas o vereador Chevrolet estava em cima do palanque lá pedindo voto para ele. O povo talvez tenha confiado no Vicente Chevrolet. Então quer dizer, Vicente Chevrolet, que o próximo palanque que você tiver e que você assumir um compromisso, poderá o povo novamente estar sendo enganado, né? Permite uma parte, vereador. Preciso de cumprimentar as minhas falas. Vossa Excelência enganou que quando o prefeito assumiu o município, ele nunca me chamou e nunca chamou, talvez, aqui o grupo dele para poder ajudar a administrar o município. Achou que com 2, 3 ele conseguia fazer a administração. E aí foi o que ocorreu. Tocou a prefeitura e o povo de Turmalina no tribunal. Por isso que eu estou cobrando aqui. Porque se tivesse me chamado, eu estaria junto para poder ajudar a resolver da melhor forma possível. Mas não participou. Muito obrigado. Palavra continua, Frank. Palavra continua, Frank. Ô, senhor presidente, eu como líder de governo, eu sempre gosto de deixar para falar no final, talvez eu já tenha alguma resposta para os questionamentos dos colegas, mas hoje eu tenho que trazer aqui só uma notícia, que talvez seja uma notícia boa, que é a antiga novela de 18 anos da Água do Lamba. Nós já temos famílias hoje que já estão sendo abastecidas com essa água do Lamba. Já. E espero que dentro de 30 dias todas as famílias que serão beneficiadas com essa obra já estejam sendo atendidas. Com relação às falas dos colegas que me antecederam, senhor presidente, nesse momento que nós estamos passando na política de Turmalina, é preciso que a gente tenha muita cautela nas nossas falas nessa casa. A gente não pode aquecer muito as nossas falas, porque a gente pode cair em contradição. Logo a gente pode estar caindo em contradição nas nossas falas. Então eu acho que a gente deveria ter um pouquinho de tranquilidade, esperar um pouquinho as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que Turmalina vai ter uma política tranquila e nós vamos conseguir eleger aquele que é o melhor para Turmalina, bem como nessa casa. Os 11 melhores estarão aqui nessa casa. E nós temos que confiar no povo de Turmalina para isso. Então vamos manter um pouco o controle, ter tranquilidade, que eu tenho certeza que o povo de Turmalina vai saber escolher. A palavra continua, Frank. Palavra com o vereador Irineu, do PBL. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar todos que nos assistem aqui, até essa hora aqui, na pessoa do meu amigo, ex-vereador de mim. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir ao nosso líder de governo aí que eu vou relembrar aqui de novo sobre a Rua Minas Novas, que leve mais uma vez esse pedido, que deu um conserto na rua Minas Novas, o pessoal está esperando, está precisando, e o pessoal tem reclamado muito. Por outro lado, eu gostaria que também, na verdade, hoje é praticamente pedir a Vossa Excelência que encaminha os nossos pedidos aqui, que é uma reivindicação do povo do município. Eu tenho passado no posto de saúde do bairro do Campo e moro no bairro do Campo e o pessoal tem me abordado quase diariamente. Tem um
cobrando de mim como é que vai ficar aquele posto lá. Inclusive, eu até falei há poucos dias aqui que a gente até faria uma comissão de pessoas do bairro do Campo para até o prefeito para tentar uma resposta, mas a gente está aguardando um tempo a mais para ver como é que vai ficar, porque a gente vê lá que as obras continuam em passos lentos e a população do bairro do Campo, infelizmente, tem que ir até a Nova Turmalina para poder ser atendida. Agora imagine vocês o seguinte: uma dona de casa com um filho no colo, ter que subir aquele morro lá para ir no Nova Turmalina para ser atendida. E essa obra é uma obra que existe uma placa que existe um prazo de 6 meses, o prazo de entrega. E, no entanto, a gente entende que tem os percalços, né? Mas eu entendo também o seguinte, que teve um contrato com a construtora e, pelo que consta, o dinheiro não está faltando para pagar. Então, eu acho que o corpo jurídico da prefeitura, né, teria que agir para ver se esse povo vai fazer essa obra ou se tem que passar para outra firma, fazer uma nova licitação para poder tentar completar essa obra lá. E mais o seguinte, existe um outro pedido, que é a questão da limpeza das estradas, porque as estradas têm muito mato e nas margens, então causando perigo para os usuários da estrada, para os motoristas que andam nas estradas de terra principalmente, por causa dos matos que estão tomando conta das margens da estrada. E mais era isso, eu quero aqui... Permite uma parte? Sim. Eu acho muito pertinente estar fazendo aqui uma sugestão. Quando teve uma obra lá no Zé Silva, eu lembro que a comissão de obras dessa casa fez uma visita, fez um relatório muito plausível e deu certo naquela ocasião, né, senhor presidente, a época fazia parte. Ficaria a sugestão da comissão de obras estar fazendo uma visita às obras do posto de saúde do bairro do Campo e levantando o porquê ou os porquês daquela obra ter demorado tanto e ainda não está sendo conclusa, porque através desse relatório a gente vai ter um pouco mais vai ter um laudo, vai ter uma resposta maior do que realmente está emperrando para a conclusão daquela obra. Muito obrigado. Sim, vereador, eu concordo com a sua ideia, eu acho que é louvável, mas a gente está alertando aqui porque, infelizmente, está bem atrasado a entrega da obra e nós vemos que para o final do ano já está faltando pouco tempo. E mais o seguinte, eu gostaria de concluir aqui, senhor presidente, desejando a todos aqui uma boa noite e, como sempre, deixar aqui a minha prece, a minha oração, que Deus proteja a todos e a todas. Boa noite. Palavra continua, palavra com o Zé Geraldo, o vereador Zé Geraldo do PT. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade turmalinense urbana e rural, que nos ouve através da rádio aos domingos, um bom dia. Eu cumprimento aqui o senhor Zeca, lá da comunidade de Cabeceira Mato Grande, por estar aqui nos prestigiando com a sua presença. E parabenizo também a Lídia, aluna da Escola de Tigomes, por estar participando aqui. É bom a gente ver jovens, principalmente mulheres, participando da vida pública, vindo, né, à Câmara, assistindo a reunião, vendo como é que é. É importante essa juventude estar também afinada e interessada com a política, porque o jovem ele é o presente e cabe a ele algumas definições. Parabéns, Lídia, venha mais vezes, traga aí seus colegas. Eu quero iniciar aqui parabenizando as mães pelo seu dia ontem, parabenizar aqui as mães desta casa, e cumprimentar todas as demais mães do município de Turmalina, né, por esta missão que é de educar, de instruir uma família, de cuidar e sempre estar zelosa das suas funções. É a mulher que tem aí um tríplice, né, trabalho, que tem trabalho fora, em casa, e tem que dar conta de muita coisa.
e parabéns a todas elas. Quero também parabenizar aqui a dona Maria do Luizinho, que comemorou 100 anos de vida, mulher simples, de fibra, e que sempre conheci, sempre amiga da minha família, né, que Deus possa dar mais conforto, mais sabedoria para viver aí mais alguns anos no nosso meio. Quero, através da Secretaria de Esportes, parabenizar a Secretaria pelo seu trabalho, que tem mostrado aí, mesmo com poucos recursos, com poucas pessoas, tem feito um bom trabalho. No final do Ruralzão, né, foi muito bom lá no Novo Peixe Cru, time campeão de Roça Grande, o vice Olaria. Parabéns à Secretaria, parabéns à comunidade pela organização. E também ao time de handebol masculino da Escola Estadual Professora de Gomes, que ganhou, foi campeão dos Jogos do GEM, que são os Jogos Estudantis de Minas Gerais, ganhou medalha de ouro. Com apenas poucos jogos, poucos treinos, conseguiram ser campeões, irão agora disputar uma fase em Montes Claros. Então a gente vê aí que Turmalina tem muito que ser de pessoas que realmente desenvolvem bem o futebol, não só, né, as modalidades esportivas, são várias modalidades e precisa desse incentivo. A gente vê isso através da Secretaria, que temos pessoas competentes e que realmente estão mostrando serviço com pouco recurso. Então o que falta, muitas vezes, ao brilho da Secretaria é a vontade do secretário, das pessoas que ele compõe. Não é dinheiro. O dinheiro, ele ajuda, mas a boa vontade, a vontade de trabalhar intensifica. Então, parabéns à Secretaria, parabéns pelos todos os envolvidos. E quero também aqui me solidarizar com a família de Dona Eva do Alcides, que faleceu no dia 1º de maio, era funcionária pública aposentada, que cumpriu dignamente sua função na escola enquanto esteve lá. Também uma mãe dedicada, zelosa, que cuidou muito bem da família. Que Deus possa confortar toda a sua família, seu esposo, seus filhos, e que eles se espelhem, né, no exemplo deixado pela mãe e continuem aí firmes, porque Deus e o tempo é que dará o consolo. Quando a gente fala Turmalina, ela realmente é uma cidade diferenciada das demais. Eu pude, na rua Pedro Antunes, estava ruim, o esburacado, foi feito seu calçamento agora. E aí eu quero parabenizar aqui o senhor Francisco Pereira Louro, o Chico do restaurante, pela qualidade que ele deu na rua. Ele fez as calçadas, pintou o muro de frente, fez um cercamento nas árvores, e a gente vê que é possível, que seria até uma forma da administração trabalhar isso com todas as demais ruas calçadas, que cada um cuidasse do seu passeio, arborizasse com árvores adequadas, claro, e cuidasse para que a rua tivesse uma aparência melhor. Então, ao restaurante do Chico, nossos cumprimentos, parabéns, porque ele mostrou, né, não é à toa que ele recebeu aqui um título de cidadão honorário, e com essa atitude ele valoriza mais esse título e justifica que foi bem dado, foi bem empregado. Então, que outras pessoas tomem isso como exemplo e também façam e ajudem o município, porque essas são pequenas ações que fazem a diferença. Então, essa responsabilidade é também dos moradores, que pode virar. E temos também moradores antigos de ruas na praça ou em lugares que a calçada, as ruas já são calçadas há vários anos e não tem os passeios calçados. Pessoas que têm condição de fazer e não fazem. Então a gente precisa aí pensar nessas questões. E nós falamos aqui, nós estamos aí vivendo, reforçando o que o Arlen colocou, a questão da seca, e nós precisamos aí desenvolver programas de enfrentamento e convivência com a seca. Às vezes o governo de estado coloca o SEDNOR como perfuração de poços, como caixa d'água, sendo a estratégia. Não é isso.
Hoje o município precisa procurar tanto o governo como as instituições, as ONGs, para fazer um plano de trabalho com construção de pequenas barragens, bacias de contenção, curvas de níveis e outras ações que atendam às necessidades dos produtores. E também os produtores terem essa consciência da necessidade de fazer esse trabalho. Participei no sábado do encerramento do curso do Senar na comunidade do Leão, foi até no terreno do Ninho Cordeiro, ali na cabeceira do Davi, onde fez uma barragem, uma represa, uma preservação de uma nascente. Só que quem trabalhou lá antes quase desmatou a nascente. Então ainda deixou, foi plantado. Então são consequências hoje do mau uso da terra. As pessoas vão explorando, vão plantar capinha, criar gado, então pensa muito mais na produção final, na arrecadação, do que na preservação. Ele não estava tendo água e hoje a preservação foi feita 9.500 litros de água por dia, que ele vai ter na propriedade dele. Ele estava com o ouro ao lado e não sabia usar. Então foi feito, as pessoas participaram, 12 pessoas aprenderam a técnica, que é uma técnica simples e que fica por menos de R$100. Então são essas atitudes que realmente vão melhorar. Cada um tem que pensar e tem que fazer a sua parte, porque a degradação, a depredação era muito grande. Nós estamos vendo que o rio Araçuaí está com água do mês de agosto, mas nós sabemos que ali tem muitas bombas que estão trabalhando, molhando tomate, lavouras grandes. É preciso haver uma racionalização desse uso, porque se todo mundo for plantar para exportação, nós vamos ficar sem a água. Então é preciso pensar, claro, no lucro, no capital, mas tem que ter moderação. É preciso ter uma responsabilidade aí, porque a água é um bem de todos. Ela não pertence a ninguém, ninguém é dono. Ela é de todos e nós temos que trabalhar nessa preservação. Algumas falas me chamam a atenção, porque eu vejo que nós temos que ter um cuidado grande nesta casa, porque a eleição parece que já começou. Já acirrou alguns anos, a gente vê algumas falas que antes as pessoas sempre estão hoje com uma fala de oposição. Eu sempre fui oposição ao governo, continuo, mas acredito que a gente tem que ter moderação naquilo que fala, porque quando se coloca, você tem que dar uma força e ajudar a melhorar, a conduzir bem os trabalhos, fazer as críticas positivas. E senhor presidente, que nós vamos começar a dar bons exemplos desta casa, porque nós temos na casa funcionários que estão aí simplesmente fazendo política. Eu não vejo prestação de serviço, a prestação de serviço ela é direcionada. Vejo que nesta casa todos têm o direito de ter o seu partido político, de defender. Mas quem aqui trabalha tem que ter um cuidado muito grande de atender bem e respeitar todos que aqui chegam, atendendo essa diversidade política aqui. A casa em si não pode ter a sua bandeira levantada para esse partido A ou para esse partido B. Nós temos aqui vários partidos que compõem este plenário e nós temos que respeitar e fazer com que isso tenha um alinhamento que atenda toda a comunidade. Então a gente tem que realmente dar bons exemplos e dar transparência, o gasto adequado aos recursos que são públicos. Então eu acredito que a gente tem que ter aí um cuidado, porque senão nós vamos, vai ter gente de lados contrários e aqui tem que continuar até o final, desenvolvendo seu trabalho, atendendo às demandas, fazendo com que as coisas de fato aconteçam muitas vezes numa imparcialidade. Então a gente tem que ter esse cuidado. No mais é isso, boa noite, obrigado. A palavra continua franca. Palavra com o vereador Petrônio Terra. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos ouve, no qual eu gostaria de cumprimentar o amigo Marcos Antônio, o Ninim,
que esteve aqui nessa casa contribuindo para os bons trabalhos dessa casa há algum tempo atrás. Boa noite. Gostaria também de cumprimentar todos os internautas e rádio ouvintes que nos acompanham através da Rádio.com e Rádio Cidade FM, todos os domingos no programa Lá Bom Dia. Eu gostaria de parabenizar também pela passagem dos Dias das Mães ontem, todas as mães turmalinenses, né? Vocês que contribuem e educam seus filhos para que a gente possa ter a cada dia um ser humano melhor e mais comprometido no nosso meio. Parabéns a todas as mães turmalinenses pela passagem do Dia das Mães, que foi ontem, né? Parabenizar também a administração pela festa do dia 1º de maio, festa do trabalhador, né? Uma festa que até me surpreendeu pelo público que esteve presente na Praça da Matriz aí nos 2 dias de festa, por não só de Turmalina, mas também acho que por as outras cidades não comemorarem essa data. Turmalina faz isso bem há já algum tempo. Essas pessoas vieram todas para cá. Homenagem mais do que justa a todos os trabalhadores de Turmalina, festa de muita alegria, fartura e shows que agradaram o povo. Um público expressivo, que inclusive surpreendeu a mim e a todos, especialmente no domingo à noite, né? A gente sabe que segunda-feira é dia de trabalho, mas tinha muita gente na Praça da Matriz, especialmente na hora do show do Edmilson Batista. Isso levando-se em conta, inclusive, nós tivemos festa o dia todo na praça, né? Então, a gente de repente não esperava esse público. Eu gostaria, na ordem de governo, trazer a você mais uma vez reclamação dos moradores do bairro São João Batista a respeito de algumas ruas buracadas, né? Caso das ruas Boa Vista, ali perto da farmácia básica, onde inclusive pessoas de outros bairros se dirigem para ali para pegar seus remédios, e está precisando ser feito em breve, né? A reforma lá, a operação Tapa Buracos. E também nas ruas Rio Grande do Norte, Amapá e Roraima, né? De repente, até um planejamento que possa começar ali perto da farmacinha, depois vai para essas ruas, contemplando todo o bairro, para que depois possa atender também os demais bairros. A respeito das praças, inclusive o nosso colega vereador Roberto Leite muito bem disse aqui que a praça lá perto da BR-367 está muito bem cuidada, né, pelos empresários que ali têm suas empresas, fizeram esse compromisso. Eu gostaria também de lembrar da Pracinha da Granja, que é uma praça que é uma parceria entre prefeitura e moradores ali próximo, e que é uma praça que eu vejo sempre muito bem cuidada. Eu acho que o povo de Turmalina é caprichoso com essas coisas, então é necessário que se faça uma parceria entre moradores e poder público, como foi feito também lá na rua Pedro Antunes, lá no Chico, né? A gente viu que depois do calçamento da rua, as pessoas, pelo gosto de ter a rua calçada e bem calçada, vamos dizer, de passagem, também estão cuidando dos passeios, plantando árvores. Inclusive nós vamos plantar algumas árvores lá num local que está faltando, uma reivindicação da moradora daquela rua, e que logo logo nós estaremos por lá plantando. Solidarizar também ao meu amigo vereador, nosso colega Warley, a respeito da seca esse ano, né? A gente sabe que esse ano vai ser um ano ainda mais difícil em relação à seca, e eu tenho que aqui citar o Grupo Rede, do qual eu faço parte, né? É uma parceria entre Mater, CAV, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Prefeitura e Comunidades Rurais, no sentido de intervenções na recuperação das nascentes e córregos que deságua no Rio Fanário, né? Uma ideia a princípio do nosso amigo Preto, lá do Zé Silva, que reuniu o pessoal para se discutir a respeito, e hoje nós já temos, para iniciar em junho, uma parceria, né? O CAV ajudando com horas de máquina, a Prefeitura também, então logo estaremos procurando também a Peran, para que seja parceira desse grupo, para que juntos com a comunidade também, mudando até os métodos utilizados pelos que moram ali próximo, a gente possa tentar recuperar essas nascentes
e também os córregos que desagam no Rio Flamengo. Lembrando, gente, que nós estamos começando ali, e com certeza, depois de colher bons frutos naquela região, nós estaremos também fazendo em outras áreas aí, rurais, em outras regiões. Como bem disse, o vereador José Geraldo Rocha, parece que quando se fica mais próximo da eleição, as pessoas começam a ficar mais acirradas. Agora, quando se fala em relação a dinheiro público, inclusive, onde é que está o dinheiro público, senhores vereadores, inclusive o vereador Ronaldinho, como chefe de gabinete do ex-prefeito Isaílson, eu gostaria que você me informasse, você com o braço direito do ex-prefeito Isaílson, total da dívida que o prefeito deixou em relação ao Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município, IPSETU, né? Porque assim, foi um dinheiro que era descontado na folha de pagamento dos funcionários e que não era repassado para essa instituição. Tanto é que tão logo o prefeito Gilmar assumiu, eu devo procurar e renegociar a dívida em tantas parcelas desse ponto de pagar. Se salvo me engano, mais de R$500 mil, dinheiro que foi descontado na folha de pagamento de cada servidor público e que não foram repassados. Eu também gostaria de saber onde é que foi esse dinheiro, já que nós estamos levantando aqui. E também outras obras aí, tipo obra do Pro-Infância, que tinha uma verba de R$1.250.000, foram licitadas, a empreiteira que ganhou muito curiosamente por R$1.249.000, e essa obra foi inaugurada na época do ex-prefeito, mas infelizmente ainda teve que fazer um investimento com dinheiro público para que ela pudesse, para que as crianças que ali iriam estudar, e que tivessem que esperar um pouquinho, porque teve que ser investido mais um dinheiro, para que as crianças que ali fossem estudar pudessem ter segurança, uma vez que foram inúmeras as irregularidades, inclusive o engenheiro da prefeitura nem recebeu a obra, nem assinou o recebimento da obra. Então, assim, é muito cômodo você falar, cobrar um dinheiro sem lembrar que você fazia parte de uma administração que há 4 anos atrás era questionada em cada esquina da rua em relação aos gastos com dinheiro público, E é necessário que nós tenhamos essa coerência mesmo para falar aqui, porque o que você fala hoje, amanhã pode vir contra você. Ou você está questionando hoje, ontem, você estava fazendo muito pior. Então, assim, é necessário, e o momento do país cobra disso, que nós sejamos coerentes com o que a gente defende. Porque não adianta eu falar para todo mundo aí que eu defendo um prefeito que seja honesto, e amanhã ou depois eu venho com o discurso, e o pessoal não é obrigado a entender isso não. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente fala aqui, porque assim, se a gente for puxar o que a gente tem, de carta na manga também, eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldades quando a gente perguntar onde é que foi colocado o dinheiro que foi gasto. Então, é isso que eu queria falar, E agradecer pela oportunidade e pedir que possamos continuar prezando pelo bom entendimento dessa casa, inclusive e aprovar projetos que vá em benefício ao nosso município. Tanto é que desde quando nós assumimos aqui em 2013, eu, Zé Geraldo, o Ivan, enquanto oposição, nós nunca, e o Arlen, nunca deixamos de votar um projeto que fosse em benefício do povo de Turmalina. Que o povo de Turmalina não merece uma Câmara que não olhe os bons projetos, avalie e até melhore, como nós fizemos aqui esse tempo todo. Então, as palavras são essas. Permito. Obrigado. Nosso colega vereador Petrônio, essa casa nunca deixou de aprovar projeto nenhum que veio do Executivo para o Legislativo. Essa casa
aprovamos a venda de vários patrimônios do município. Se não realizou, não foi culpa nossa. Agora, quando Vossa Excelência fala de recursos, Vossa Excelência tem que avaliar o que foi feito no passado e o que foi feito no presente pelo tanto de dinheiro. Só isso que eu queria dizer, igual você falou da obra do Pró-Infância, eu sei que é uma obra que está hoje no patrimônio do município, que custou muito dinheiro, teve 1 milhão e 200 milhões para poder fazer, mas nenhum sabe que 1 milhão e 249 dá para fazer uma obra daquele tamanho, entendeu? Teve que cumprimentar, mesmo igual aqui já cumprimentou vários tipos de obra, que tem que fazer mesmo, porque talvez o recurso do Estado não dá para cumprir, entendeu? Mas só minhas palavras, muito obrigado pela parte do Vitória. Só questionando, o que a gente priva, se a gente tiver é que os recursos públicos, quando você analisa 4 anos atrás, a situação do país estava muito melhor. Hoje, se você for ver em questão a diminuição do fundo de participação e de outras coisas, eu acredito, no meu modo de pensar, que o dinheiro tem sido bem gasto. Agora, nós aqui, enquanto vereadores e exemplo, temos que ser para o povo, a gente tem que cobrar cada dia que isso, né, possa ser ainda melhor utilizado, para que o povo possa, né, ficar satisfeito e beneficiar com as obras que vêm de encontro para a qualidade de vida do seu município, do nosso município. É isso que eu estou falando. Agora, também eu cobro. Só digo o seguinte, para que vocês tenham cuidado, porque assim, quando vocês falam de administração, vocês participaram de outra que é extremamente cobrada por algumas pessoas e que deixou muita coisa. E fez obra demais. Fez bastante, concordo que fez bastante. Porém, de repente, não da forma como deveria ter sido feito. Me permite uma parte, não? E fez obra demais. Eu só finalizando aí as palavras, eu acho que é importante frisar muito essa situação aí que Vossa Excelência levantou sobre a questão dos servidores públicos aí. Porque é uma situação grave, não sei se é um acumulado somente em um mandato, mas que tem que ser apurado e saber hoje como está isso aí. Porque acontece muitas vezes do servidor chegar na idade de ter o direito da aposentadoria e quando vai fazer a contagem de tempo está tendo alguma situação ali que ele não tem o direito. Então é grave essa situação, a gente tem que apurar mesmo, porque se está devendo tem que pagar, porque o trabalhador tem o direito dele de chegar na época da aposentadoria e estar com todo o seu INSS. E também reforçar a importância das obras bem feitas. Eu moro ao lado da escola que foi construída no bairro Nova Turmalina. Durante toda a construção daquela escola eu estive presente lá, acompanhando como estava sendo feita. E hoje a gente pode perceber que dentro da medida do possível foi uma obra bem feita. A empreiteira que fez a obra lá fez uma obra bem feita e aparentemente você não vê um desvio de conduta à primeira vista. Então é pertinente que se frise que obras têm que ser entregues no ponto de usar e bem feitas, como foi o caso da Escola Nova Turmalina. Obrigado. Só complementando, a gente veio também, inclusive questionado aqui no Pirineu, eu nunca vi isso aqui em Turmalina, uma obra de um posto de saúde que não, de repente não está mais a passos largos, porque está se exigindo uma cerâmica de primeira qualidade que eles queriam colocar uma de terceira. Você vê uma obra do posto de saúde Murilo Maciel ficar mais 15 dias para ser inaugurado. Por quê? A tinta que foi licitada, eles pintaram com a tinta inferior e a administração fez com que o empreiteiro pintasse tudo de novo para dar um posto, né, da forma com que foi licitado, da forma de uma qualidade melhor da reforma que foi feita para o benefício dos nossos munícipes. E em relação só à questão da dívida do IPSETU, eu só estou falando porque ainda hoje alguém que faz parte lá do IPSETU me procurou falando que foram inúmeras as reuniões com esse prefeito e que ele nunca cumpriu com o que ele combinava nas reuniões e às vezes nem comparecia nas reuniões. É por isso que eu estou falando. Eu acho que assim,
para administrar a cidade, além de honesto, tem que estar, além de honesto, tem que ouvir o povo e cumprir com o que é, né, com o que é de direito com o cidadão turmalinense, com o que é o direito de bem representar o nosso povo. Com essa minha palavra, boa noite. Palavra continua franca. Palavra com o Araldinho, vereador do DEG. Quero aqui cumprimentar meu grande amigo, meu vizinho, um grande líder, na sua simplicidade, da comunidade de Cabeceira Mato Grande, meu amigo Zé Gonçalves. Em seu nome, também quero cumprimentar o seu filho, que tive o prazer de me tornar vizinho há mais de 30 anos e ter uma convivência muito boa, de amizade, de respeito, que tivemos juntos em algumas caminhadas políticas e tivemos separados sem nunca ter tido o menor atrito pelas opções políticas na época. O Murilim, esse grande líder de Turmalina, presidente do sindicato, reeleito com 97% dos votos. Inclusive, quero dizer a minha indignação por ter sido tão desrespeitado na festa de 1º de maio. Não desrespeitou apenas o presidente do sindicato, mas desrespeitaram todos os trabalhadores rurais, porque montaram um palanque mais para um showmício do que para uma comemoração de 1º de maio, onde colocou vários representantes. Esqueceram os trabalhadores rurais, esqueceram o presidente do sindicato que estava ali, que é o que melhor representa hoje. É o trabalhador rural, por ter sido reeleito com 97% dos votos. Quero cumprimentar a jovem Lídia, parabenizar pela sua presença, dizer que a gente tem uma história junto com seu avô. Seu avô construiu uma bela história no município de Turmalina e fico feliz com a sua presença. Acho que a presença de uma jovem aqui mostra um interesse pela política de Turmalina, certamente uma vontade de se inteirar e algo fazer por Turmalina. Quero cumprimentar o ex-vereador, foi nosso colega, meu vizinho, um grande vereador que passou por essa casa, apesar do curto prazo, Nininho. Quero cumprimentar o ex-vereador e também meu vizinho e meu amigo de longas datas e companheiro de muitas datas, o Eduardo Caminhão. E, enfim, quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo, cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade, da Rádio.com. Gostaria de iniciar aqui fazendo uma cobrança de governo. O respeito do prefeito com essa casa é tão grande que há algum tempo demitiu vários secretários. E até hoje essa casa sequer foi informada quem responde pela secretaria. Falaram aqui, os colegas falaram da seca. Pelo que eu sei, a Secretaria de Agricultura está sem secretário. É um absurdo uma secretaria das mais importantes do município, no momento de um desafio, precisa um enfrentamento muito grande para amenizar os efeitos da seca. Um município que não conseguiu produzir esse ano, um município que está ameaçado de não ter água sequer para beber, que as pessoas ainda hoje, ainda é começo de maio, estão brigando na fila pelo caminhão-pipa que não consegue atender a todos. Essa secretaria está sem representante. Tamanho o compromisso do atual prefeito com o agricultor, com a zona rural, com a agricultura. Não falando das outras, que sequer nós fomos informados, sequer, senhor presidente, chegou uma correspondência comunicando essa casa a quem recorrer aos diversos problemas. Isso, vereador Petrônio, é que precisa ser analisado no governo. Além da honestidade, os recursos que Vossa Excelência cobra, eu posso trazer aqui todos
porque foi um governo que eu participei, não só do dele, mas eu tive o privilégio de ajudar a fazer 2 grandes governos nesse município, do governo do Dr. Messias e o governo dos Ailson. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, nós estamos aqui preparados para debater, para provar, tintim por tintim. E a crise do município de Turmalina hoje não é maior do que a do passado, porque o dinheiro que a Suzane colocou de uma única vez nas contas da prefeitura repõe muito bem qualquer crise promovida pela a crise financeira do país. Faltou aqui competência administrativa. Está faltando às vezes coerência, porque eu fui eleito na base do governo, mas mantive aqui desde a minha posse um discurso coerente. Questionei desde o início aqui os atos administrativos, diferente de Vossa Excelência, que até pouco estava aqui questionando, que até pouco estava aqui colocando em todas as reuniões a falta de competência desse governo, e não precisa me ouvir não, pode recorrer às gravações dessa casa, que o povo de Turmalina vai ouvir. Agora eu sim, quero dizer aqui, o vereador Tibinha, também estive no palanque para ajudar, para a árdua missão de eleger alguém que não apontava nas pesquisas, que mostrava nas pesquisas uma dificuldade até para eleger vereador. E nós agarramos que, graças a Deus, o povo ainda confia no nosso trabalho. Um conjunto de pessoas, um conjunto de grupos, um conjunto de partidos, e revertemos um quadro e fizemos o atual prefeito majoritário nas urnas. Agora, Vossa Excelência não vai me ver no palanque dele mais não, porque nem eu e nem o povo de Turmalina pode ser enganado 2 vezes. O povo de Turmalina não merece essa continuidade. Nós fomos enganados. Nós fomos enganados. Todas as promessas dele não foram cumpridas. É tanto que não foram, meu caro amigo líder de governo, que as suas bases, quem esteve com ele, por maioria absoluta está fora do governo. Por maioria absoluta não apoia seu projeto de reeleição. Quem conhece de fato não vai ficar do lado dele. O Vicente Charolá citou aqui apenas o compromisso do projeto Figueirense, mas nós podemos citar centenas e centenas de compromissos não cumpridos. Ainda algumas coisinhas têm saído aí, porque contou com a ajuda do Legislativo. Nós sempre apontamos o caminho, e não só apontamos os caminhos, nós também buscamos recursos. Nós também buscamos recursos. Vossa Excelência deve lembrar que eu tive uma notícia que o Executivo estava abrindo as pernas para permitir que a Suzane não pagasse os impostos. Eu fiz questão de fazer um pronunciamento nessa casa e tornar público que o município não podia abrir mão da arrecadação desses impostos. Fiz um alerta para o povo de Turmalina e certamente esse meu pronunciamento serviu para um embasamento político que a prefeitura não abrisse mão, recurso que com certeza muito tem contribuído para o município de Turmalina. Mas gostaria também de dizer que as obras questionadas aí, vamos questionar, vamos partir no campo do questionamento. Nós não temos nenhum receio, porque nós deixamos aqui, senhores vereadores, em cada bairro, um posto de saúde construído e funcionando. Nós deixamos o dinheiro que nós deixamos para construir, deixamos o dinheiro para construir o posto de saúde do bairro de Campo, está terminando o mandato sem conseguir. É isso que o povo tem que saber e fazer uma avaliação correta desse governo. Não teve a capacidade de terminar até hoje um posto de saúde que o dinheiro ficou viabilizado pela administração passada. A escola da Nova Turmalina, projeto aprovado, só não foi possível deixar o dinheiro em conta, mas acertado. Praticamente tudo que ainda saiu aí
é um resultado da administração passada. E eu estou vendo que o futuro prefeito de Turmalina, além de não herdar nada encaminhado, certamente vai herdar a maior dívida já deixada para o prefeito. Porque as informações que nós temos, senhores vereadores, é que a prefeitura de Turmalina hoje deve mais de 2 milhões e 500. E eu estou esperando o requerimento aqui. E se me responder que deve menos, mostrar, eu vou dizer ao povo de Turmalina que não deve isso tudo. Mais do que isso, os calçamentos que estão saindo aí, de 1 milhão de empréstimo do BDMG. O atual governo não vai pagar sequer um centavo. Essa dívida fica para o próximo governo. Então só aí vai mais de 3 milhões e 500. E no pé que vai, se ele conseguir crédito, deve endividar mais a prefeitura e o próximo governo deve encontrar um rombo aí, nas casas de 4 milhões de reais. Também com a parte, vereador. A parte de vereador Chão. Além de ficar nessa casa conseguir aprovar um empréstimo de 1 milhão de reais do BDMG para poder pagar em 5 anos, esses calçamentos que está fazendo agora é esse 1 milhãozinho de reais que vai estar ficando para o próximo governo pagar. E o governo que está aí hoje, esse governinho, que tem pouco compromisso com a população de Turmalina, nós deixamos no bairro Nova Turmalina um recurso aprovado do PAC 2 de 4 milhões e 700 para poder pagar em 20 anos com 10 anos de carência. Aquele dinheiro talvez Turmalina conseguia nem pagar igual foi conseguido o perdão dos 14. Nós, colegas vereadores, aqui está o Arthur, o Zé Geraldo, e Petrônio, Irineu, Tibinha e Roberto Pires. Aquele recurso que foi perdido lá da Nova Turmalina, deu muito trabalho para o ex-prefeito para conseguir. É do PAC 2, de onde é que saiu as patrolas, a pá carregadeira, aquele dinheiro dos 4 milhões e 700, nosso colega vereador Noraldino, aquele dinheiro é para a Nova Turmalina, está praticamente toda a calçada e com a rede vial pronta. Perdeu o dinheiro, aí hoje está querendo recuperar com esse milhãozinho do BDMG. Muito obrigado. Quanto ao questionamento da dívida do ex-prefeito, eu sei que o INSS houve um acúmulo de anos de débito e que esse governo irresponsavelmente perdeu o prazo dos recursos e não renegociou aqui. Pagou integralmente ou negociou integralmente. E quanto o IPSETUR, todas as vezes que nós tivemos que sentar, eu fiz parte, sentei, nós negociamos e honramos todos os acordos feitos. Quero continuar aqui a minha fala, que eu acho interessante, eu sei que muita gente nos ouve através da rádio. Quero fazer uma outra denúncia aqui. O vereador falou de obra mal feita. O calçamento da Manga da Roda, ainda nem terminou, a metade está lá destruída, porque tiveram a irresponsabilidade, presidente, Vossa Excelência que é construtor, de colocar broquete sem curar, está lá quebrado, precisa ser refeito. Mas quer falar de uma outra irresponsabilidade maior. Eu estou aqui com um edital onde está licitando o asfalto Nova Turmalina, sem sequer colocar uma manilha para essa pavimentação. Sem sequer. Os moradores de Nova Turmalina, que já foram lesados uma vez pela perca irresponsável do dinheiro acertado através do PAC 2, como acabou de falar o Vicente Chabrolé. Vai ser lesado mais uma vez com a obra eleitoreira, colocar, senhor presidente, Vossa Excelência que é um construtor,
colocar um asfalto ali naquelas ruas, sem se colocar uma manilha. Esse é um crime e uma irresponsabilidade. E eu quero aqui solicitar os colegas da Comissão de Obras. Nós temos que intervir e não podemos deixar essa injustiça acontecer com os moradores de Nova Turmalina. E se for preciso, é preciso os moradores de Nova Turmalina descer para trás e não aceitar esse absurdo dessa tapeação. Porque não precisa entender muito de obra para saber que um asfalto ali sem manilha, nas primeiras chuvas, a obra será perdida, destruída. Além de colocar em risco todos os moradores lá que moram no Vila Nova. Deixa eu falar, vereador. Estou sabendo dessa licitação, dessa obra. Isso é um crime que a comissão de obra tem que denunciar na promotoria, porque não pode jogar o dinheiro fora, calçar uma rua sem fazer uma rede brevial naquela região ali. É um crime contra a população e contra o dinheiro do município. Então, nosso colega, isso aí a comissão de obra vai ter que tomar as medidas, e se vier a acontecer, nós vamos ter que fazer uma denúncia mais séria, porque não pode deixar ocorrer um crime desse com o dinheiro do município. Obrigado pela parte. Só me permite uma parte aqui, do colega. É pertinente demais essa colocação quanto à rede pluvial, e vou recordar aqui o início das falas, aqui o vereador Roberto Meire falou sobre as bacias entre o bairro Vila Nova e o bairro Nova Turmalina. E fica aqui, assim, a minha indignação da forma como foi tratado as obras no bairro Nova Turmalina, desde a sua execução enquanto bairro, e desrespeitou Vila Nova. Porque toda ação que for feita no Nova Turmalina vai refletir no Vila Nova. Vale lembrar que pouco tempo atrás houve a queda do muro do Campestre, próximo à casa do vereador Roberto Meire, há sempre uma enxurrada que desce lá. A falta de manilhamento, a falta de planejamento do crescimento vegetativo do município de Turmalina, a falta de um plano diretor. É necessário discutir isso aqui, nosso colega, porque é muito pertinente a sua colocação, mas a gente não pode apontar uma única coisa. Para se fazer uma ação Nova Turmalina, tem que refazer toda a infraestrutura pluvial no bairro Vila Nova, ou aquelas bacias o qual o vereador Roberto questionou, vai acabar com todo o bairro Vila Nova. Eu acho que é mais pertinente do que se cobrar essa ação, é cobrar o plano diretor a quem quer que assuma, continue o mandato aí. Obrigado. Permite, vereador? Permite uma parte, por favor? Uma palavra. Aproveitar aqui que o Alan lembrou bem essa questão do Vila Nova, dizer o seguinte, que há muitos anos existe um espaço destinado à construção de uma galeria. Isso tem tantos anos que o nosso colega Chevrolet era ainda secretário de obras, né? Era para ser feita essa galeria. Quando deu-se de fazer, o presidente do Campestre não aceitou e permanece esse impasse até hoje. Logicamente que com o aumento das águas, né, advindas desse calçamento, uma vez que ela não vai conseguir infiltrar, logicamente vai causar mais transtorno ainda naquela região do Campestre. Foi uma promessa do prefeito Gilmar, né, de construir essa galeria. Até hoje nada foi feito, né? Então assim, eu queria só relembrar, quem sabe o vereador Tibinha pode aí mais uma vez cobrar isso lá, porque já tem requerimento, tem emenda, tem tudo e não foi feito. Eu acho que faltou foi boa vontade. Aproveitar aqui, vereador Ronaldinho, eu queria dizer o seguinte, tudo isso que está acontecendo hoje na política turmalinense, a meu ver, ela está muito prematura. Eu acho que nós estamos acirrando os anos muito cedo, né? E eu estou vendo que a Câmara está, né, nós estamos descambando para uma coisa que não vai ficar bacana. Porque se for para ficar lembrando de mal feito, tem mal feito demais. E eu não queria aqui ficar lembrando de passado de mal feito, né? A política é assim mesmo. O Ulisses Naranjo falou que você olha, está de um jeito, é igual a nuvem. Você olha, está de um jeito. Você abaixa a cabeça e olha novamente, está de outro jeito. Então quem defendeu no passado hoje não defende,
quem estava até pouco tempo questionando, hoje, né, já defende. É assim mesmo que funciona a política, né? O Chevrolet, o vereador Chevrolet, define a política muito bem. Na política, novos amigos, novos inimigos. É assim que funciona. Agora, nós não podemos deixar que essa casa descampe para esse lado. Eu acho que esse debate ele tem que ser nas ruas, com o povo. Eu acho que esse assunto aqui fica meio que esgotando a população, né? Eu acho que ela não está querendo ouvir isso. Essas são minhas palavras. Obrigado pela parte. Eu quero só dizer ao vereador brasileiro que concordo em parte com sua fala, mas de forma alguma nós vamos deixar de apontar realidades. Acho que cabe a gente, como representante da população, ir colocando a realidade, porque o povo, às vezes, não tem acesso a todas as informações e como quem está no poder tem uma condição maior de estar fazendo as suas publicidades da sua forma, né? Como a gente vê aí, quem recebeu aí o IPTU, esse dia um morador, eu nem tive acesso ainda, mas uma pessoa que recebeu, fez uma leitura que está na guia de IPTU, onde, segundo a pessoa leu para mim, tinha na guia falava o seguinte: honestidade faz a diferença. Você paga o IPTU e a prefeitura foi citando inúmeras obras, mas nenhuma, senhor presidente, nenhuma obra que leu para mim foi com dinheiro do IPTU. Então a honestidade que está tão pregada, ela tem que ser de falar a verdade com as pessoas. Citou uma série de obras que são convênios, recursos que veio do Estado e que veio da União, e não do IPTU. Eu ia parabenizar se essa informação, nós recebemos tanto IPTU, estamos retribuindo com essa e aquela obra. Quanto à questão do debate, pelo menos da minha parte, não se trata de um debate político, mas se trata de um debate administrativo, onde nós estamos tendo uma indignação muito grande de ver a nossa cidade perdendo e perdendo muito. Turmalina hoje, nesses 4 anos, foi a cidade que menos se desenvolveu da região, menos se desenvolveu. A crise está em Capelinha também, como está em todo o Brasil. No entanto, o povo de Turmalina hoje, eu vou falar dos caminhoneiros, por exemplo, quase todos trabalham em Capelinha. Quase todas, de segunda a sexta, os caminhoneiros saem daqui para carregar em Capelinha. Lá continuou desenvolvendo. E aqui, infelizmente, as empresas estão indo para trás, a geração de emprego está maior, e essa é uma questão administrativa que tem que ser discutida. Para finalizar aqui, eu quero falar o seguinte: que além da falta de capacidade de construir, a falta de capacidade de conservar. Conservar que é o mais simples. O ginásio poliesportivo está fechado há quanto tempo? Está interditado há quanto tempo? É um absurdo. As pessoas que tinham prática ali, frequentavam religiosamente, faziam suas práticas esportivas ali. Tinha vários outros usos, e está fechado. Há quanto tempo? Por falta de uma reforma. Isso já foi citado aí. Também para finalizar, eu quero aqui pedir ao senhor líder de governo que interceda no sentido da conclusão das barraginhas que foi iniciada na comunidade Mato Grande. Tem emenda de minha autoria para essas barraginhas. Foi conseguido um projeto, a pedido da associação, reforçado por nós, através da Petrobras, iniciou e até hoje nenhuma mais resposta. Fez umas e não continuou. A placa chegou. A placa está lá na comunidade, mas as obras não foram terminadas. Então, finalizo aqui solicitando o senhor líder de governo para fazer essa cobrança. Muito obrigado. Palavra, convite. Senhor presidente, gostaria que inicialmente cumprimentar aqui a pessoa do seu Zeca,
dali de minha prima. Gostaria, como eu disse anteriormente, senhor presidente, bem reafirmou o vereador Roberto Meire, eu também acho que nós deveríamos, quer dizer, não deveríamos acirrar tão cedo esse debate sobre a eleição que ainda está para outubro, ainda é muito cedo e eu acredito que talvez muitas pessoas terão que engolir as palavras. O Partido Verde, do qual eu faço parte, ainda não tem um pré-candidato a prefeito. Eu considero que isso ainda é cedo ainda e talvez está sendo estudado ainda, o partido possa ter até o seu candidato próprio e isso será analisado. Mas eu digo e reafirmo que o partido está aberto ao diálogo e estará conversando, senhor presidente, com todos os partidos que também estejam abertos ao diálogo e com certeza o Partido Verde escolherá aquele candidato que será o melhor candidato para Turmalina. Apesar do vereador Irineu não se encontrar nesse momento, eu gostaria de estar dando uma satisfação com relação à cobrança da reforma do orçamento da Rua Minas Novas. Já é uma cobrança feita pelo vereador Irineu há um bom tempo, e eu tenho que dizer, senhor presidente, talvez fique parecendo que eu não estou levando essas reivindicações dos colegas ao prefeito. Todas essas reivindicações, em especial a reivindicação do vereador Irineu da reforma do orçamento da Rua Minas Novas, foi levada ao executivo. Inclusive, vereador Maraldino, quando ainda era secretário de obras, o secretário Adilto. E nenhuma resposta foi dada aos moradores daquela rua, e muito menos ao vereador Irineu. Gostaria, vereador Luane, de te agradecer aí pela cobrança da instalação da iluminação pública na Rua Capelinha, ou Rua Zequinha Alfaiate, ligando ao bairro Mãe da Roda, uma AVC, emenda orçamentária de minha autoria, que eu acredito que será atendida como foi atendida a instalação da iluminação pública na Rua do Esporte, ligando à Nova Turmalina, que também é uma emenda orçamentária de minha autoria, e que acredito ainda na comunidade do Barreiro, vereador Noraldinho, também é um compromisso do prefeito Gilmar, da instalação de iluminação pública lá na comunidade do Barreiro. Que é... Não pode falar assim não. Porque... Eu posso. Pois é, mas... Eu posso. Se puder, tem que atentar para os compromissos que Vossa Senhoria, Excelência também assumiu com o Barreiro. Aí, então, vamos dar junto nessa aí, nós vamos cobrar. É uma emenda orçamentária minha para a comunidade do Barreiro, e eu acredito ainda que será instalada na administração do prefeito Gilmar. São essas as minhas palavras, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, gostaria de cumprimentar todos os presentes que nos assistem, ou que assistem pela rádio, aos domingos. Eu gostaria de pedir ao senhor líder de governo que procure uma explicação sobre o posto do saúde do bairro Campo, que não justifica uma obra com prazo de 6 meses. Eu já cansei de cobrar e eu acho que fica pela última vez e não vou cobrar mais nada. Não justifica uma obra de duração, um contrato para 6 meses, está fazendo 4 anos. Então, a gente não pode achar ruim quando alguém fala que está administrando ruim. É claro que está, porque se o dinheiro está em conta e não sai a obra, com certeza tem alguma coisa errada nisso. Eu não posso bater palma, infelizmente. Outra coisa muito feia, aquela barroca da Lagoinha, não podia jogar mesmo uns caminhões de terra dentro daquele buraco lá, lugar perigoso, uma coisa feia. Dizer a vocês, olha, eu dizer a vocês que eu estou feliz com essa administração, eu estaria mentindo, que não estou. Que eu passei por aqui, inteira 3 mandatos nessa casa. Nos outros mandatos passados, eu fui muito bem atendido nas minhas comunidades. Porque eu não peço nada para mim, eu peço para o povo. Na minha comunidade, na época do Soel, qualquer o defeito que tiver, atendeu com grandes obras. Na época que
que instalação de energia era caríssima, fez grandes obras para nós. Foi bom. Com o doutor Messias, eu tenho a honra de falar que o Noraldino é prova disso, foi comigo em Belo Horizonte. Eu saí lá de Narciso Railê, encontrei com o Noraldino em Belo Horizonte. Nós conseguimos de uma vez só água para 7 comunidades. Inclusive, a minha região foi bem atendida. Mas nessa, infelizmente, eu só tenho a lamentar e reclamar. Estou falando mal, não. Simplesmente não estou falando, não quero entrar por detalhe político, porque político, se precisar falar mal, fala no palanque na hora que for para frente. E espero que não precise falar, que nós podemos estar tudo junto. Mas não podia deixar de lamentar um mandato que, infelizmente, aonde eu fui mais votado, e o prefeito lá no Buriti foi bem votado, e sequer levou uma obrinha de 15 mil. Era melhor não ter levado, eu fazia meu bolso. E tem coragem de subir no palanque e falar que fez 3 ruas lá. Quem fez 2 ruas lá foi o deputado Luiz Henrique. Ele que mandou o dinheiro da emenda. Ele só inteirou 15 mil. Um quebra-mola na porta da minha casa, porque aconteceu um acidente, eu tive que fazer e comprar até as placas. Então não tem motivo nenhum de um vereador igual eu estar falando bem da administração hoje. Se eu falar, eu sou hipócrita, mentiroso. Por que eu vou falar? As obras que eu vejo acontecer, essa ponta de rua aí, sem dúvida. Mas as grandes obras foi recurso passado. Então, eu não podia deixar de reclamar, lamentar. E não sai mais nada na minha comunidade. Lá no Gentil não levantou uma pedra. No Campo Alegre não pôs uma pedra. Pôs nada. No Poço d'Água até hoje nada. No Buriti aconteceu essas 2 ruas, porque eu fui buscar o recurso lá fora. Então, infelizmente eu estou aborrecido, porque eu não ganhei eleição para vir para aqui ganhar salário, não. Eu ganhei eleição para poder cobrar para o povo, cobrei, estou cobrando até hoje, não consegui nada. Infelizmente. Eu mais uma vez nada tratado. Senhor presidente, só um minuto, eu sei que não está com a parte, mas até a questão do posto de saúde do bairro do Campo. Na próxima reunião eu vou trazer uma resposta mais concreta do que está acontecendo aqui no posto de saúde. Mas muito, o vereador Petrônio bem colocou aqui, muito do atraso daquela obra é porque, na verdade, parece que as empreiteiras que ganham, o pessoal, os vencedores das licitações, parece que eles já vinham sendo acostumados a fazer tanta porqueira anteriormente que achou que ia fazer no posto de saúde do bairro do Campo. E um dos motivos do atraso do posto de saúde daquele bairro é justamente pela qualidade da cerâmica que estava sendo assentada. O engenheiro da prefeitura reprovou pela cerâmica e houve o atraso, porque teve que trazer uma cerâmica de qualidade para que, ao concluir a obra, que a obra seja uma obra de qualidade. Permite a parte, mas eu sou obrigado a discordar, vereador. Uma cerâmica não pode demorar 4 anos para ser assentada. O que está faltando é frouxidão do governo. É um governo frouxo e sem assessoria jurídica. Bota no pau, leva para a justiça, põe para fazer. Tinha 6 meses para fazer. Tem 4 anos. É exatamente o que eu disse, vereador, que na próxima reunião eu quero trazer uma resposta concreta do que está acontecendo. Não justifica uma demora. Tem que fazer mais de 50 estações. Então, não havendo mais nada tratado, é grande encerrada a sessão.